sou a Dalgisa Saltoski, sou professora, né, dos anos iniciais, mestre em Linguística Aplicada e desenvolvi um trabalho na área de alfabetização e letramento com valorização da oralidade e a escrita. E agora, minha gente, uma história eu vou contar, uma história bem bonita, essa gente vai gostar. A ideia para a pesquisa, ela surgiu da prática mesmo da sala de aula, porque eu percebia que a atividade de escrita coletiva, tendo o professor como escriba, é uma atividade pouco realizada com os meus pares. Desde quando eu comecei a trabalhar com alfabetização, eu percebo que essa prática ela tem sido divulgada, mas assim, por muitas faltas de orientações didáticas que não existem assim nos documentos oficiais do MEC e provas oficiais, provas externas de avaliações, elas não têm orientações didáticas claras sobre a escrita coletiva de texto com os alunos do primeiro ano. Boa tarde, como vai você? Meu amigo, como é bom te ver. Palma, palma, mão com mão. Agora o abraço do coração. Aí dá um abraço no amigo. O tema escolhido mostra que é possível a alfabetização acontecer dentro de um processo de letramento, tendo em vista não a alfabetização em si, mas o ensino da escrita e da leitura como práticas sociais que os alunos, que as crianças terão no mundo, na vida. Pensando também no que aquilo poderia agregar para a nossa escola, para os nossos alunos, né, para a comunidade, para a professora, para os nossos professores, a gente acolheu, né, e fizemos aquilo que precisava ser feito para que tudo isso acontecesse. Era uma vez um casal de camponeses que estava esperando a chegada do seu primeiro filho. Eles eram vizinhos de uma bruxa que possuía um lindo jardim de flores e vigorosas hortaliças. Um dos motivos que a gente até conversou é o imediatismo do professor. Então ele espera um resultado imediato. Como ele lança a mão da proposta e não obtém um resultado na hora, ele acaba abandonando e não persiste nessa prática. Por tradição, a escola ela valoriza mais a linguagem escrita que a linguagem oral. Então, há quem pense, né, hoje que a linguagem escrita é a linguagem mais culta. Tá? Que a gente fala de um jeito, escreve de outro, e eu poderia escrever com S, porque parece que é S, né? Tem som de S mesmo, mas a gente, na nossa língua, a gente escreve com. Quando a professora Dalgisa valoriza a oralidade na sala de aula, isso é um ponto muito positivo, porque é preciso pensar que língua não é só escrita, língua também é fala. Então, ensinar língua é também ensinar a linguagem oral. Porque muitas vezes parece que o aluno não está aprendendo nada, né? Só falando e o professor escrevendo na lousa. No entanto, ela é uma atividade que requer muito do professor, porque é um trabalho extremamente desgastante, porque são atividades que o professor está mediando durante 1h30, coordenando as falas de todos os alunos numa sala de aula. E toda vez que a bruxa subia, o que a bruxa dizia? Só um minutinho. Esse tipo de prática é extremamente importante para o desenvolvimento da linguagem oral, antes do que da linguagem escrita. No entanto, a gente tem que considerar que os aspectos linguísticos que vão ser posteriormente trabalhados na língua formal e escrita, sintaxe, semântica, morfologia, fonologia, pragmática, já são usados pela criança. São aspectos da língua já utilizados pela criança na oralidade. No período de alfabetização, as crianças precisam desenvolver duas coisas que caminham juntas. Elas precisam compreender o sistema de escrita alfabético, que é o nosso sistema de escrita, e também a linguagem que se usa para escrever. Quando o professor escreve na lousa a história contada pelos
pelos alunos, ele faz com que os alunos se preocupem, em primeiro lugar, em realmente planejar a história, a construir a história, a organizar o que querem dizer. E com isso a história fica mais rica, já que eles não têm a preocupação de como eu codifico isso que eu estou criando. Com a escrita coletiva, a criança pode soltar a imaginação, pode realmente criar um texto mais rico, porque naquele momento ele sabe que tem um escriba para escrever por ele. Eu escolhi o gênero conto, que é um gênero propício para o ano de alfabetização. No entanto, na matriz curricular de São José, esse gênero ele apresenta-se no terceiro bimestre, mas eu tive que flexibilizar o planejamento, o currículo, para que esse gênero fosse trabalhado durante o ano todo. E ficou furiosa. Ao ficar furiosa, a gente precisa acreditar que essa aprendizagem é processo. Então, é preciso contar com uma progressão nesses conteúdos que são ensinados para que a gente chegue num determinado momento e aí esse trabalho planejado, esse trabalho pensado te devolva em aprendizagem dos alunos. A gente não aprende a escrever antes de falar, aprender a falar. Então, a valorizar a linguagem falada, a linguagem oral. A rotina da sala de aula, até por conta da proposta que ela trouxe, ela mudou também a rotina da escola, com as atividades que ela levava para os alunos, que muitas vezes não acontecia dentro do espaço físico da sala de aula, precisava acontecer fora, ou até mesmo com outras atividades extra-escola. E isso tudo, ela é uma modificação da rotina da escola. Na primeira reunião de pais, eu compartilhei com os pais, minha pesquisa, o que eu pretendia pesquisar com os alunos. Eu precisei da autorização por escrito deles, e eu comuniquei aos pais, eu socializei com os pais quais eram os meus objetivos e quais as contribuições desse trabalho na aprendizagem dos filhos deles. Eu acreditei na professora porque ela me parecia uma pessoa muito objetiva, muito preocupada com as crianças e realmente mostrou que ela queria fazer algo diferente para as crianças e fez a diferença. Então essa atividade acontecia de 2 a 3 vezes por semana no primeiro semestre e mais alternadamente de um espaço maior no segundo semestre, porque no primeiro semestre meu objetivo é que todos os alunos lessem no primeiro semestre. Quando ele foi embora, ela subiu, cortou as tranças de Rapunzel e jogou-as. Depois, com um passe de mágica... Ela sempre tem um livro lá para ela estar lendo, ela mesmo chega em casa, ela tem tarefa de escola, ela já vai, toma o banho dela, já faz o lanche dela, ela mesma vai fazer a tarefa. Dificilmente ela pede ajuda, só se tiver alguma coisa muito complicadinha. Sim, ela era um pouco mais quieta, Depois que ela começou no primeiro ano, a Dalgisa fazendo as atividades, essas historinhas, aí que ela chegava em casa contando como foi a historinha na sala. A mãe, ela falou, ela fez tal historinha hoje, eu adorei, e tal. Foi da Branca de Neve lá, aquele negócio lá, que ela contava a história, daí a gente ia dizendo pra ela, ela ia escrevendo. Se os pais favorecem um ambiente de letramento em casa, que é acesso a livros, a revistas, a gibis, a histórias, a ouvir a leitura, ver o pai lendo alguma coisa, isso tudo é de muita contribuição. Toda história tem um problema que eles resolvem, não é? Eu gostava de quando o problema entrava, que daí veio o suspense de como eles vão resolver. Essa é a parte que eu mais gostava das histórias que ela contava. Dá resultado, eu tinha 33 alunos participaram da pesquisa, 6 alunos não sabiam, eles estavam na fase da escrita, na hipótese de escrita pré-silábica, eu tive vários, ou silábico sem valor. São aqueles alunos que usam letras na hora de escrever, eles usam letras que não tem nada a ver com a palavra, ou usam muitas letras para representar os sons daquela palavra e não leem, Esses alunos, eu só tive um aluno
que não terminou o ano lendo e escrevendo um conto. Fala aí. Cecedilha, muito bem. Então ela vai escrever casa, ela vai colocar 2 letras, porque ela percebeu que é casa, tem 2 sílabas. Então essa criança vai iniciar a escrita dela colocando 2 letras para a palavra casa, 3 letras para a palavra cavalo, por exemplo. Então isso significa que a criança está refletindo sobre algo que ela fazia até então de maneira bastante intuitiva. Quando a criança reconta o conto, ela está muito mais oralizando a escrita do que produzindo uma linguagem espontânea oral, né? Porque ela acaba repetindo muito das estruturas que ela ouviu durante a leitura. Entretanto, ela põe muito de si na hora de recontar a história. Há muitas lacunas que ela precisa preencher, porque a memória dela não vai lembrar de tudo. E é nesse momento que entra a espontaneidade, é nesse momento que a oralidade acontece, né? Não dá para imaginar que a criança vai repetir a história tal como ouviu. Então ela realmente reconstrói, e nessas lacunas é que ela coloca a oralidade. Os resultados que você consegue, né, tendo essa paciência pedagógica, vou chamar assim, ele vem com uma riqueza muito maior do que simplesmente você investir, por exemplo, no texto escrito apenas. E a oralidade é um terreno que ela transita muito naturalmente. Então, nada mais justo do que começar por esse terreno que a criança já tem como um terreno seguro, uma zona de conforto. Isso vai fazer com que a transição para a escrita se dê de uma maneira muito menos traumática, que cause muito menos insegurança para a criança. E eu me lembro assim com carinho das crianças da Algisa, lá dentro da escola. Elas eram assim crianças comunicativas. Então eu acho que o desafio foi esse, né? Mas que valeu a pena, né? Foi uma coisa assim, de uma experiência diferente para todo mundo. E agora, minha gente, uma história eu vou contar. Uma história